E é isso aí, é muito bom estar aqui com você. Esse é o nosso encontro diário. Obrigado por você ter vindo até aqui. E eu quero agradecer também por você estar compartilhando essa mensagem. Sabemos que tem vidas sedentas esperando uma mensagem para o seu coração. No dia de hoje estaremos meditando no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. E uma das narrativas é a que nós vamos ler, que é do apóstolo ou evangelista Mateus. Mateus capítulo número 19, o versículo de número 6 vai dizer: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que o Eterno juntou, não separe o homem. Algumas traduções vão dizer aquilo que o Eterno uniu, que o homem não separe. Continue conosco, hoje existe uma mensagem para o seu coração. Obrigado por você ter continuado, obrigado por você também ter compartilhado essa mensagem. Eu sei tão somente que servirá para edificar vidas. Talvez você que está me assistindo nesse momento já passou por diversos relacionamentos. Relacionamentos eu digo como marido e mulher. Talvez também alguém esteja se preparando para um casamento. Ou talvez você esteja dizendo: eu acabei de me separar. Só que o casamento é uma instituição que foi preparada pelo Eterno para uma validade, ou seja, para que aconteça de forma que não tenha ruptura, que não haja separação. Nós usamos muito algumas narrativas, alguns exemplos quando vamos realizar casamento. Isso acontece muito dentro das igrejas evangélicas, e que fala que o casamento é quando você pega duas folhas de papel e que se passa a cola de um só lado. E quando une e se torna uma só carne, se torna um só instrumento, se torna um só objeto, esse papel se tornando um só objeto, deixam de ser dois e passa a ser um. E quando nós tentamos separar essas duas folhas de papel, vai existir ruptura. E a ruptura com certeza vai causar danos em um com mais danos do que o outro, é bem verdade. Mas o outro que não sofreu tanto danos vai estar impregnado com parte da outra folha. E vice-versa, vai ser muito difícil com que uma folha não fique marcada pela outra, mas as duas estarão marcadas. É assim o casamento. E por esse motivo o Eterno vai dizer que aquilo que ele uniu, que o homem não separe. Isso não é um plano, não foi um projeto da parte do Eterno. Não foi um projeto. Tem um livro que eu gostaria de indicar muito para vocês, que é esse livro aqui, Um Casamento com Propósito. Esse livro é do pastor Arlindo Diniz, lá da cidade de Goose Creek, dos Estados Unidos. Ele me presenteou esse livro. Eu recomendo que vocês estejam também lendo esse livro para saber sobre um casamento com propósito. E o Eterno tem propósitos no casamento. Quando nós percebemos a sociedade que nós estamos hoje, uma sociedade completamente conturbada, a primeira coisa que está sendo violada e que está sendo banalizada chama-se casamento. As pessoas estão casando sem propósito, estão casando sem de fato compromisso. As pessoas não querem compromisso. As pessoas não querem dar satisfação. As pessoas estão se juntando, tá certo? Eles pensam que estão se juntando, onde cada um tem a sua vida independente. Mas isso está muito longe de ser casamento. Casamento se torna uma unidade, uma só carne. Quem está dizendo isso não sou eu, a Bíblia Sagrada. E mediante essa banalização que existe hoje em relação ao casamento e tentando transformar um objeto sem valor, como quem diz: se não der certo você se separa. Isso não é o propósito. Não der certo, se prepara. Se não estiver dando certo, vamos ter que fazer de tudo para que dê certo. Então, quando nós percebemos hoje uma sociedade onde o crime está tão avantajado, onde as coisas estão tão banalizadas, a gente começa a perceber que existem lares que são conturbados, talvez por questão como essa, talvez por questão por separação,
filhos que é criado com o pai e não é criado com a mãe, ou vice-versa, é criado com a mãe e não é criado com o pai, né? Muitas vezes acontece de um dos dois terem falecido, tá ok? Mas é a ciência mesmo que vai afirmar isso. O pai, dentro da relação marido e mulher, ele tem um papel muito importante, o papel do corte, a mãe o papel do acolhimento, e isso causa um equilíbrio emocional, um equilíbrio social. Eu digo equilíbrio social porque dentro da sua casa isso vai manter um equilíbrio. A mulher com os seus hormônios e seus temperamentos, e o homem também com seus hormônios e os seus temperamentos vão gerar um equilíbrio na formação dos filhos. Hoje percebemos um mundo muito conturbado, muita violência exagerada. Quando vamos analisar tudo isso, nós vamos perceber que existem famílias degradadas, famílias completamente destruídas, famílias onde não existe uma interação, onde não existe uma harmonia. Por que tudo isso? Porque nós estamos caminhando muito longe dos princípios bíblicos, os princípios que a Bíblia nos deixa. Eu falo os princípios bíblicos porque os princípios bíblicos é princípio de harmonia, de interação, de boa vivência, de relacionamentos equilibrados e maduros. É isso sim, relacionamentos equilibrados e maduros. É o que está faltando hoje dentro da sociedade. E hoje as pessoas, quando casam, elas estão querendo se ver livre do primeiro problema. Se houve conflito, há um descarte. Hoje o seu parceiro está servindo como objeto de uso. Se não serviu para você naquele momento, você descarta. Isso eu estou falando pelos dois lados, tanto do lado masculino como do lado feminino. Hoje criou-se uma banalização, hoje criou-se uma falta de sinceridade, não, mas uma falta de seriedade de encarar a questão do relacionamento. Ninguém hoje quer se preocupar com nada, ninguém hoje quer suportar ao outro. A Bíblia vai dizer que devemos suportar um ao outro. E a Bíblia vai falar muito mais sobre a relação com o nosso inimigo. Mas quando você casa, você não é amigo e não é inimigo. Você é uma só carne. Vocês estão vivendo em uma unidade. Eu gostaria que você estivesse refletindo um pouco sobre como está o seu casamento e como o seu casamento pode melhorar. O seu casamento só vai ter uma solução através de Cristo, quando nós colocamos um relacionamento a três: o marido, a esposa e Deus no centro de todas as coisas. Mais uma vez, eu falo para você, é necessário que você esteja investindo em casamento, investindo na sua relação. A sua relação, o seu casamento, ela vai ser o primeiro degrau para que uma sociedade esteja vivendo de forma harmônica. Se os casamentos fossem duradouros de fato, fossem sadios e fossem equilibrados, teríamos uma sociedade muito mais justa. O tempo é curto para a gente falar muito sobre casamento, mas fica a notícia: o que Deus uniu, não separe o homem. Somos só uma carne. Agora não são dois, mas apenas um. Pense com carinho. Nós estamos projetando a nossa igreja, projetando um congresso de família, onde vai ter a pessoa de nutrólogo, a pessoa de um psiquiatra, o psicanalista, o psicólogo, a psicopedagoga, para a gente abordar das mais diversas maneiras e das mais diversas questões, tanto de questões emocionais como questões hormonais, tudo isso que às vezes gera um desequilíbrio numa pessoa e acaba generalizando uma falta de entendimento dentro da sua casa. E que você esteja meditando para esse tempo e que o Eterno possa falar ao coração: você não são mais dois, é apenas um. Valorize aquilo que o Eterno colocou para que você tenha cuidado. Valorize a sua família, valorize o seu filho, valorize o ambiente de irmão, primos, parentes e aqueles também amigos mais chegados que irmão. Feche seus olhos nesse momento. Kira está nos convidando para poder fazer uma oração. Pai, nós queremos te agradecer para esse tempo e para esse dia de hoje, pela sua infinita graça e infinita misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor fez e na certeza de muito mais que o Senhor irá fazer. Essa mensagem de hoje é uma mensagem que nos traz reflexão, nos faz pensar
nos faz estar investindo em uma valorização chamado casamento, relacionamento, criação de filhos e no mais, todas as mais diversas questões. Somos gratos ao Senhor, porque temos a certeza de que o Senhor está no controle sobre todas as coisas. Queremos convidar ao Senhor para que traga um equilíbrio dentro da nossa casa, que haja uma tolerância maior. Porque a tua palavra que vai dizer, o amor, ele não folga com interesse. Ele não folga e não suspeita mal. Mas que haja um verdadeiro amor. Assim como o Senhor nos amou primeiro. Assim como o Senhor enviou o teu Filho amado, por amor, pelas nossas vidas. Que nós possamos estar sentindo esse mesmo amor pelas pessoas. Tolerando, amando, suportando, da melhor forma possível. Que esse casamento seja um casamento estruturado e que tudo que venha causar conturbação, tudo que tu venha causar perturbação, tudo que tu venha causar irritação, tudo que tu venha causar discórdia, briga, falta de entendimento, falta de tolerância, seja desfeito. Sabemos que o mundo espiritual conspira para isso, conspira para a briga, o mundo espiritual conspira para que haja desconfiança, o mundo espiritual conspira para que haja intriga, o mundo espiritual conspira para que haja ódio, raiva, e o mundo espiritual conspira para que não haja um relacionamento de entendimento, de bem-estar social e de diálogos. Nos abençoa nesse momento, oramos e agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. E obrigado por você ter continuado conosco. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, que o Eterno faça resplandecer o sol da justiça dele sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus negócios, sobre o seu coração. Que o Eterno te guarde debaixo da grande proteção. Eu quero te dizer que amanhã nós estamos mais uma vez aqui no nosso encontro diário e Kira pede para que você esteja conosco. Um beijo no teu coração, que o Eterno te abençoe, que o Eterno abençoe a nação brasileira.